Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, eu sou professora de História e hoje, junto com o concurso 0800, a gente veio dar mais um passo na nossa jornada da aprovação. Então, vocês já devem saber que o nosso curso de História é dividido em dois módulos. O primeiro módulo, a gente vai falar sobre História do Brasil e no segundo, a gente vai falar sobre História Geral. Hoje, a gente faz a segunda aula do primeiro módulo. Então, nós vamos falar hoje sobre a independência do Brasil. Vamos lá? Vamos para o nosso material? Vamos lá? Aqui está a nossa apresentação. Vamos para o nosso material. Perfeito. Então, antes da gente avançar, né, para o conteúdo de hoje, vamos dar uma lembradinha da aula passada? Na aula passada, a gente falou do período colonial brasileiro. Então, o que foi o período colonial brasileiro? Marca ali a chegada dos portugueses, né, e todo o período de exploração do território. Então, a gente tem os portugueses chegando em 1500 e iniciando ali a exploração do pau-brasil até a exploração do ouro. A gente viu que esses períodos de exploração, né, dependendo da matéria explorada, a gente divide por ciclos, que são três. O ciclo do pau-brasil, que é o primeiro, né, com mão de obra indígena e com a prática do escambo. O segundo e o mais importante, que é o ciclo do açúcar, com mão de obra escravizada, principalmente africana. E aí, nesse ciclo, a gente vai ter a consolidação, né, da ocupação do território e da colônia brasileira como de exploração. E o terceiro e último ciclo, o ciclo do ouro, ali mais voltado para o interior do Brasil, especialmente na região das Minas Gerais, e que vai ser marcado também pela chegada da família real no Brasil, que aí começa uma série de eventos que vai levar até a independência do Brasil ali em 7 de setembro de 1822. Beleza? Lembrar da aula passada? Então, tá aí o nosso slide de apresentação. Vocês já sabem que sou eu. Vamos começar de fato. Então, vocês já viram esse quadro? Esse quadro é um quadro muito famoso, uma pintura que está assim, em praticamente todos os livros de história. É o quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo, né? Esse quadro foi pintado em 1828, 1888, desculpa, como uma encomenda ali da família real para começar a criar uma identidade nacional. Então vocês já sabem, né, que uma pintura, ela não retrata o momento exato ali do acontecimento. Então, nessa pintura, por exemplo, a gente tem Dom Pedro aqui, ó, às margens do rio Ipiranga, como canta lá o início do nosso hino nacional, mas não foi bem assim que aconteceu, né? A gente tem uma série de eventos que precisam acontecer para a gente chegar de fato no dia 7 de setembro para o grito de independência ou morte do Dom Pedro. Beleza? Vamos lá então entender que eventos são esses. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a independência do Brasil ela está alinhada num cenário internacional propício para essa independência. Que cenário é esse? A gente tem o surgimento de um movimento chamado Iluminismo. O que era esse movimento? Era um movimento político, social e cultural que colocava no centro a ciência e a razão crítica. A gente tinha uma sociedade até então teocentrada. O que significa isso? Que o foco ali ainda eram as práticas religiosas. E aí o iluminismo ele surge como uma crítica, uma oposição a essa ideia, colocando o homem no centro, né? E criticando ali o absolutismo, que era um regime onde só o rei tinha o poder total nas mãos. Tudo bem? Essas ideias iluministas elas vão avançando na Europa, mas elas vão ter reflexo aqui nas Américas, certo? Então, essa crítica ao absolutismo vai levantar o espírito, né, de independência da América Espanhola e da América Inglesa. Tudo bem? Então, é nesse cenário que os pensadores no Brasil também vão começar a pensar numa independência. Tudo bem? Combinado com isso, a gente tem uma série de movimentação aqui durante o período colonial que vai também surgindo ali o sentimento de independência. O primeiro deles, e talvez o mais famoso, a Inconfidência Mineira ali em Minas Gerais, que era um movimento ali das elites, mas que já falava de independência, com o destaque da figura de Tiradentes, que é esse daqui, não é? Que morre enforcado e tem o seu corpo, né, distribuído ali pela cidade. A gente também tem a conjuração baiana, desculpa, ali em 1798.
liderada por ex-escravizados, não é? Que também visavam a independência da Bahia. E depois a gente tem em 1817 a revolta pernambucana, desculpa. E aí a gente já tem a revolta pernambucana com a bandeira que inclusive é a bandeira que representa o estado de Pernambuco até os dias de hoje, certo? Então, no Brasil colonial, a gente já tem todos esses conflitos que vão ter suas próprias pautas, não é? Mas que vão ser comuns à questão da independência do Brasil de Portugal. Tudo bem? Certo? Enquanto no Brasil a gente tem esse movimento, né, de inconformidade social, as elites ali contra a coroa, a gente tem no cenário internacional um rapaz aí também muito famoso, ganhando muita fama e destaque, que é o Napoleão Bonaparte. Então, na França, né, eclode a Revolução Francesa, Napoleão avança como imperador, não é? Para dominar ali a região europeia. Tudo bem? Aqui a gente tem um mapa da Europa, já no nosso bloqueio continental. O que vai ser o bloqueio continental? Com o avanço de Napoleão na Europa, vai se destacar uma inimiga da França, que é a Inglaterra. Então, lá em 1806, Napoleão vai decretar o bloqueio continental, onde os portos ali da Europa ficam fechados para a Inglaterra. E quem negocia com a Inglaterra, Napoleão ordena a invasão. Quem era um grande aliado de Brasil e de Portugal? A, a Inglaterra, né? E aí, Portugal não obedece o bloqueio continental e continua negociando com a Inglaterra. Então, com medo da invasão de Napoleão, né, já que Portugal continuava negociando com a Inglaterra, a família real vem para o Brasil. Então, ali junto com a Inglaterra, eles organizam um plano para tirar a família real de Portugal, com medo da invasão é, francesa, não é? E mandam eles para o Brasil. Certo? Tudo bem? Deu para entender esse processo de transferência? Então, aqui a gente tem a vinda da família real, que já tinha comentado um pouquinho na próxima aula, na última aula, que mudava um pouco das dinâmicas, não é? E aí essa vinda da família real para o Brasil faz com que o Brasil ele passe a ser faça a criação do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? Então o Brasil ele perde o status ali de colônia e passa a ser um reino de Portugal, certo? A família real chega no Nordeste, mas tem a mudança da capital para o Rio de Janeiro, ali, até mais perto das Minas Gerais. Tudo bem? E aí a gente tem aqui no Brasil a abertura dos portos para as nações amigas. O que significa essas nações amigas? É que Portugal volta a negociar ali com a Inglaterra, certo? Ali a contragosto da França. Quando a família real chega no Brasil, o Brasil não está preparado ali, não tem estrutura para suportar essa família real. Então são criadas palácios, estradas e algumas instituições, né, que para fazer com que o país funcione verdadeiramente e não somente como uma colônia de exploração. Então a gente tem a criação da Real Academia Militar, da Real Fábrica de Pólvora para fazer armamento para essa academia. E a gente tem também o surgimento do Banco do Brasil, porque a gente vai precisar de dinheiro agora no país. Tudo bem? Certo? Tudo bem até aqui? Vamos avançando. Aqui no Brasil, se a gente tem esse sentimento, né, de que a família real aqui vai trazendo uma série de mudanças estruturais brasileiras, e aí o Portugal, ele já não vai ser mais ali, então não vai ter tanta força política. Como isso vai funcionar exatamente? O Brasil, ele deixa de ser uma colônia de exploração, a família real está aqui e as elites brasileiras vão ganhando mais força de negociação, até para negociar com a própria Inglaterra. O dinheiro que antes ia para Portugal vai ficando no país, vai mudando a dinâmica de metrópole e colônia. Tudo bem? E isso vai favorecer as elites locais,
Mas a gente não pode esquecer que, apesar da família real estar no Brasil, a gente ainda tem lá em Portugal, não é? Uma nobreza, certo? Uma elite que está lá em Portugal e que começa a se incomodar com o Brasil ganhando cada vez mais força, mais destaque, certo? E aí, lá em 1820, vai eclodir a Revolução Liberal do Porto. O que é isso? São as elites portuguesas querendo que o rei, que a família real, volte a Portugal, certo? E que o Brasil retorne ao status de colônia. Então, que o que é produzido no Brasil ainda enriqueça Portugal. Aqui a gente tem uma pintura ali que representa uma das reuniões das Assembleias da Revolução do Porto. Essa revolução é bem sucedida. Portugal deixa de ser uma monarquia absolutista, passa a ter uma corte, né, um parlamento, e é determinado o retorno da família real para Portugal, beleza? Dom João VI, que era o rei, né, de Portugal nesse período, retorna a Portugal, mas ele deixa aqui no Brasil o seu filho, que é Dom Pedro, certo? Aí a gente tem ali, então, o sucesso da Revolução Liberal do Porto e a volta de Dom João VI para Portugal, mas que fique aqui no Brasil Dom Pedro. Era satisfatório no primeiro momento? Era. Só que ainda Portugal precisava que a família real inteira voltasse para Portugal, não é? Não foi visto com bons olhos ter deixado Dom Pedro aqui. E aí a elite continua pressionando que Dom Pedro volte a Portugal. Até que a gente chega em 1822, 2 anos depois que Dom João VI volta a Portugal, a corte portuguesa pressionando para que Dom Pedro volte a Portugal. E aí a gente tem ali no dia 9 de janeiro, né, o famoso Dia do Fico, que é Dom Pedro não obedecendo as regras impostas, né? E falando também uma frase que fica no imaginário brasileiro até hoje, que é se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então ali são os passos, os primeiros passos para a independência de fato ali, que vai acontecer em setembro. Esse que vocês estão vendo aqui, ó, é José Bonifácio, o patrono da independência. Porque ele, junto com Dom Pedro e a princesa Leopoldina, eles vão articular ali o que mais tarde vai virar a independência do Brasil, certo? Quando Dom Pedro fala que vai ficar, Portugal não fica feliz com isso, né? E já começa a enviar as tropas portuguesas para cá. A gente já tem ali, né? A gente não vai esquecer que o Brasil não é independente ainda. Então a gente já tem as tropas portuguesas ali no litoral. E essas tropas, elas vão avançar. Só que sobre o comando de José Bonifácio, o Brasil consegue, né, controlar essas tropas. E aí ele fica até, inclusive, conhecido como o patrono da independência. Beleza? Podemos avançar? E aí, a cada etapa, Dom Pedro ele vai ficando mais próximo das elites brasileiras, certo? E em uma das suas viagens ali para São Paulo para conversar e negociar com essa elite, chega a ele a informação de que em Portugal colocam ele como tiram o título de príncipe, né, regente, e ele passa a ser um simples governador do estado do Rio de Janeiro. Dom Pedro, insatisfeito com a perda do título, não é? Quem imagina, né? De príncipe regente para governador. E com o apoio das elites locais, especialmente com as elites paulistas, na volta ali para o Rio, declara a independência do Brasil, que aí vai ser o rompimento de fato com Portugal. Então, ali naquele momento que ele gritou independência ou morte, ele rompe as relações entre Brasil e Portugal. E aí o Brasil não é mais submetido, né, à legislação portuguesa, certo? O que isso acontece? Tá, beleza. Então a gente já sabe que
Durante esses anos, todos esses anos, né, desde a chegada da família real até o de fato 7 de setembro de 1822, a gente tem um longo processo, não é? Articulado com pressões internacionais e pressões nacionais, certo? E ali, no dia 7 de setembro, a gota d'água, né? É o episódio final até para a gente conseguir a nossa independência de fato, beleza? A gente sabe, então, que com o rompimento a gente precisa de um imperador, e esse imperador vai ser quem? O próprio Dom Pedro, né? Então, no dia 12 de outubro, ele é aclamado como, como imperador e recebe o nome de Dom Pedro I, né? Por que no dia 12 de outubro? Porque era seu aniversário. Mas a sua coroação, ela só vai acontecer em dezembro, 1º de dezembro de 1822, certo? E aí ele vira o imperador do Brasil. Quais são as consequências da independência do Brasil? A gente tem uma independência um pouco diferente das independências do restante da América Espanhola e da América Inglesa. Primeiro é que na nossa independência, um dos colonizadores, né, no caso Dom Pedro I, é que fica como líder. Então a gente tem uma nova nação, mas o líder, ele não é um brasileiro, ou então não é um revolucionário, é o próprio monarca que já estava aqui no Brasil. Essa é a primeira diferença. A gente tem a manutenção também da mão de obra escravizada negra, que também difere das outras independências. Mas a gente também tem a unificação aqui do país, né? O país permanece unido, diferente do que aconteceu na América Espanhola, que a gente tem a fragmentação, que é o que a gente tem nos nossos vizinhos hoje em dia, né? A gente tem vários países de língua espanhola, enquanto o Brasil permaneceu uma única nação. Beleza? Tudo bem? Vocês já devem ter ouvido falar também que a independência do Brasil foi, foi tranquila, foi pacífica, não houve guerra. Então, mas não é bem assim. Houve muito confronto. A gente tem a Guerra do Genipapo, no Piauí, a Guerra do Pirajaba, na Bahia. E a gente tem vários heróis ali que vão surgindo da guerra, né, para defender a independência brasileira. Uma das mais famosas é a Maria Quitéria, que era uma mulher que se vestiu de homem para poder lutar no exército ali na Guerra da Bahia em prol da independência, né? E depois ela até é aclamada como uma das heroínas da independência por Dom Pedro I. É essa que vocês estão vendo aqui. Tudo bem? Ela até recebe um uniforme personalizado que ela vai ter um saiote também. A gente pode fazer uma aula sobre esses conflitos e sobre a Maria Quitéria. Se vocês querem, vocês podem comentar aqui embaixo que vocês querem, a gente faz a aula para isso. Porque todos esses confrontos dariam uma aula, assim, só sobre eles, beleza? Então a gente já sabe que sim, apesar de não ter sido tão sangrento quanto nas Américas espanholas e inglesas, a gente sabe que no Brasil também houve confronto, também houve guerra, certo? Mas aí tá, viramos independentes e agora? Portugal vai demorar para reconhecer a nossa independência, não é imediatamente, é só em 1825, por meio do Tratado de Paz e de Aliança. Nesse tratado, o Brasil se compromete a pagar uma indenização para Portugal, e essa indenização ela vai ser paga com empréstimos ali feito com a Inglaterra. O príncipe, que é agora imperador, se compromete a passar o título para o seu pai, não é? E ele também não abdica do trono de Portugal, tudo bem? Isso é muito importante para as nossas próximas aulas, certo? Então, falamos, falamos, falamos. Agora está na hora da gente treinar um pouco. Vamos lá? Pegar tudo que a gente falou e ver como isso pode cair na nossa prova. Então, vamos para a nossa primeira questão. Questão do Enem 2021, bem pertinho da gente. Vamos lá. Por que o Brasil continuou um só, enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países? Para o historiador brasileiro,
José Murilo de Carvalho, no Brasil, parte da sociedade era muito coesa ideologicamente do que a espanhola. Carvalho argumenta que isso se deu à tradição burocrática portuguesa. Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Por outro lado, na América Espanhola, entre 1772 e 1872, 150 mil estudantes se formaram em universidades locais. Para o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda, as universidades na América Espanhola eram em sua maioria reacionárias. Nesse sentido, o historiador mexicano diz que acreditar que a livre circulação de impressos, jornais, livros e panfletos na América Espanhola, que não era permitida na América Portuguesa, a proibição só foi retirada em 1808. Teve função muito mais importante na construção de regionalismos do que propriamente as universidades. Então, a gente tem um textinho aí da BBC, vamos ver o que a questão nos pede. Os pontos de vista dos historiadores referidos no texto são divergentes em relação ao papel desenvolvido pelas instituições no ensino e na criação de múltiplas identidades. Parece que sim, né? Vamos lá entender um pouquinho o texto? No texto, então, a gente tem dois historiadores, um brasileiro e um mexicano, com o brasileiro dizendo que o Brasil permanece coeso, lembra que a gente falou isso, né? Que a América Espanhola se divide enquanto o Brasil permanece um só. Por que ele fala que o Brasil permanece um só? Porque no Brasil não tinha universidade. Enquanto na América Espanhola a gente vai ter universidades. E aí que essas universidades ajudaram, né, a criar ali os regionalismos e fazer com que a América Espanhola se dividisse e o Brasil permanecesse um só. Já o historiador mexicano vai dizer o quê? O contrário, que apesar de existir universidades, essas universidades por si só não seriam capazes de tanto, mas que os panfletos que circulavam, né, os jornais, os impressos, a mídia impressa que circulava, que vai criar esses regionalismos. Então, muito mais que a independência, ou do que a independência não, desculpa, né? Muito mais que as universidades. Então, são visões diferentes? São. Então, as instituições como a universidade e a mídia vão ter desempenhado papéis diferentes nessa criação de muitas identidades? Vai, parece estar certo. Mas vamos ver as outras. O controle exercido pelos grupos de imprensa na centralização das esferas administrativas? Então, a gente está falando de centralização de grupos de imprensa no Brasil, né? O historiador mexicano vai dizer, inclusive, o contrário, né? Que essa tem uma pluralização dessa mídia impressa. O abandono sofrido pelas comunidades de docentes na concepção de coletividades políticas, nem menciona isso no texto. Lugar ocupado das associações e de acadêmicos no fortalecimento de agremiações estudantis, também agremiações estudantis, nem é mencionado no texto. Protagonismo assumido pelos meios de comunicação no desenvolvimento de nações alfabetizadas? Vamos lá. A gente tem no Brasil uma elite? Tem. Tem na América Espanhola as elites? Tem. No Brasil não tem universidade. E também a gente tem uma elite pouco letrada. A gente vai ver isso com mais detalhe quando a gente estiver falando do Brasil Império. Mas a gente tem uma elite pouco letrada, então essa não dá para ser. Porque numa sociedade pouco letrada, esses meios de comunicação impresso, eles não vão ter tanto destaque. Então a gente já viu aqui que, né, com base no que a gente está vendo, a única que dá para ser é a A. Então vamos lá? Vou para o nosso gabarito? Vamos lá, próximo slide com o nosso gabarito. Questão A, certinho. Podemos avançar? Vamos para 2. Questão 2 não é questão do Enem, mas é da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, também um dos vestibulares muito concorridos no Brasil. A independência foi, deste modo, uma ruptura e uma continuidade. Vamos lá entender o que a questão nos pede. Na independência brasileira, uma ruptura e uma continuidade podem ser exemplificadas respectivamente. Vamos com calma. O que é ruptura, o que é continuidade? Ruptura é uma quebra, certo? E a continuidade é aquilo que
permanece. Podemos continuar? A. Pelo esforço de unificação nacional e pelo respeito aos direitos trabalhistas. Então, vamos lá. Uma ruptura seria o esforço de uma unificação nacional. A gente já tinha uma unidade, né? Então, essa seria uma continuidade. Respeito pelos direitos trabalhistas, a gente tem mão de obra, o quê? Escravizada. Dá para falar de direitos trabalhistas? Não como a gente conhece hoje, né? Então, essa não seria uma continuidade, seria o quê? Uma ruptura, se a gente tivesse respeito aos direitos trabalhistas. Então, a gente já sabe que não pode ser. Pelo afastamento com a Grã-Bretanha e pela aproximação dos Estados Unidos. A gente pode falar de afastamento com a Grã-Bretanha, que a gente fala de Inglaterra? Não pode. A gente, inclusive, vê ali no final o Brasil pegando dinheiro emprestado, né? Então, não dá para falar de afastamento ainda. Pela fragmentação política do território e pela hegemonia política das elites rurais. A gente pode falar de fragmentação do território brasileiro? Não pode. A gente, inclusive, viu que o Brasil continua unido. Isso foi o ponto, acho que a gente mais bateu na tecla aqui. E a hegemonia da política das elites rurais? Não há hegemonia nas elites rurais. Inclusive, o poder é descentralizado ali nessas elites, mas a gente vai ver o efeito disso muito mais no Brasil República. Não. Pelo rompimento da relação com o Império Português e a preservação da escravidão. Aí sim, não é? A gente viu que lá no 7 de setembro marca ali, né, o fim das relações de colônia com o Império Português. O Brasil não pertence mais ao Império Português, vira uma nação independente. E a preservação da escravidão? Perfeito. A gente tem a independência do Brasil, porém a gente continua usando mão de obra escravizada. Pode ser então a D? Vamos marcar aqui. Vamos dar uma lida na E antes. Pela implementação de sistema republicano e pelo estímulo da produção agrícola. Então vamos lá. A gente tem um sistema republicano? Ainda não. A gente tem no Brasil, o que a gente falou, inclusive, que difere das outras independências, é que a gente rompe com uma monarquia para se tornar uma outra monarquia, certo? E aí, estímulo da produção agrícola até que a gente tenha continuidade da produção agrícola, mas ainda no sistema republicano. Então, a gente está falando do quê? Da questão D ainda, parece ser a mais certa, né? O rompimento com Portugal e a preservação da escravidão. Vamos ver no nosso gabarito? Perfeito, questão D. Agora vamos para a nossa última questão 3. Eu sei que está 2 aqui, mas é questão 3. Vamos lá, questão de 2024. Então, assim, bem pertinho da gente. É aquelas famosas que tem 2 textos. Então, vamos para o texto 1. Texto 1. Emprestado para o bicentenário de Dom Pedro I, chega ao Brasil relíquia exposta em festividade de independência. Vamos lá. Vocês lembram disso? Isso foi bem recente, acho que foi 2022, que a gente comemorou os 200 anos da independência. E aí veio para o Brasil o coração, né, de Dom Pedro I. Então aqui a gente tem, né, a cerimônia aqui para receber esse coração que está aqui dentro dessa urna. Ficou exposta ali no Congresso Nacional, enfim. Foi uma das comemorações do Bicentenário. Vamos para o texto 2? Para as elites baianas, a implementação de seu projeto conservador representava um delicado dilema. Ganhar a guerra, expulsando os portugueses e integrando a província da Bahia ao Império do Brasil, significava inevitavelmente armar e organizar um contingente populacional potencialmente rebelde. Foi necessário estabelecer uma dura vigilância, submetendo os soldados à disciplina militar e os rebeldes à força da lei. As autoridades apelaram para um discurso patriótico, mas encontraram pela frente uma interpretação mais radical do que o desejado. Muitas vezes, os soldados e civis resolviam eles próprios julgar e prender portugueses como inimigos da causa do Brasil, à revelia de seus superiores. As autoridades da vila de Camamu, associadas com as hostilidades contra o juiz local, tido por português, alertaram ao conselho interino.
ficando assim sem exemplo, passarão a fazer o mesmo insulto a nós ou a outra qualquer autoridade. Então aqui a gente está falando mais uma vez um pouquinho sobre os conflitos que aconteceram no Brasil ali devido à independência, né? Aqui destacando a guerra na Bahia. Vamos lá para ver o que a questão nos pede? Sobre a independência do Brasil, considere as afirmações abaixo. Então, vai ser para a gente julgar em certo e errado, em verdadeiro ou falso. Vamos lá. Foi um fato histórico apropriado por grupos variados, confrontando visões diferentes sobre eventos ocorridos à época, de maneira a interpretá-los e celebrá-los atualmente. Então, foi um evento histórico apropriado. Desculpa, gente, passei um pouquinho, vamos lá voltar. Vamos lá, voltamos. Aí. Vamos de novo, do início, para a gente não ter confusão? Foi um fato histórico apropriado por grupos variados, confrontando visões diferentes sobre os eventos ocorridos à época, a maneira de interpretá-los e celebrá-los atualmente. Então, vamos lá. Foi um fato histórico apropriado por vários grupos, quer dizer que diferentes segmentos da sociedade se apropriaram desse evento, que foi a independência, de formas diferentes. Foi. A gente viu isso no texto 2, né? A gente tem um grupo, precisa arma a população, e um grupo tomou contra isso uma revolta ali generalizada contra os portugueses, inclusive, assumindo o papel de algumas autoridades. Então, o quê? Tá? Verdadeiro, certinho. Abarcou diferentes movimentos em regiões diversas do país, com objetivos muitas vezes conflitantes, apesar de alguns elementos em comum, como a luta pela ruptura com Portugal. Parece certo também, né? A gente viu, inclusive, ali na Conjuração Baiana, na Inconfidência Mineira, na Revolta Pernambucana, exatamente isso, né? Lugares diferentes, objetivos diferentes, mas uma coisa em comum, a ruptura com Portugal. Verdadeiro também. Foi um processo coordenado pela Corte Luso-Brasileira no Rio de Janeiro, visando a consolidação de um império liberal, com a participação de toda a população brasileira. Vamos lá, por partes. Foi um processo coordenado pela Corte Luso-Brasileira? Foi. A gente tem ali o José Bonifácio, junto com Dom Pedro, a Leopoldina, organizando ali a independência. Então, foi um processo coordenado, sim. Agora, com a participação de toda a população brasileira, vamos lembrar quem é a população brasileira? A gente tem a elite que vem de Portugal, uma nobreza que vem de Portugal, a gente tem escravizados negros e a gente tem a população indígena, que também foi escravizada. A gente pode falar que os três têm participação nessa nova sociedade que vai se criando? Não tem. Então, essa daqui não pode ser verdadeira, né? Então, essa aqui só pode ser falsa. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos ver qual dessas compreende a gente, né? São corretas as afirmativas. Se só 1 e 2 estão certas, só pode ser a B. 1 e 2 certas, só pode ser a B. Perfeito. Vamos ver o nosso gabarito? B certinho, não tem erro. Essas questões, assim, com muitos textos, ou como essa, né? Uma foto, um texto, e você ainda tem que analisar alternativas, são questões longas, que elas pegam um candidato pelo cansaço, né? Porque você vai lendo, 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 você vai se cansando e aí erra pelo cansaço. Por isso que a gente tem que ter um pouco mais de atenção nela, certo? Mas vocês viram que, apesar de uma questão longa, ela não é difícil. É uma questão que dá para fazer tranquilo, sem grandes peguinhas. Tudo bem? Certo? Estamos caminhando para o fim da nossa aula. Vamos lá, então, para o nosso último slide, que é as nossas redes sociais. Você pode seguir a gente, comentar, se inscrever no canal. Vocês sabem que vocês podem curtir aqui embaixo. É muito importante para a nossa divulgação, né? Quando vocês curtem, compartilham. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma questão sobre a aula, vocês podem comentar aqui embaixo, né? Que a gente volta para responder sem problema nenhum. Então, podem comentar aqui embaixo que a gente volta para responder. Certo? Tudo bem? Estamos em paz? Aula longa, com muito, né? Com muita informação, muitos nomes.
Mas vai dar tudo certo. Se ficou alguma coisa, vocês já sabem, né? Onde comentar, o que fazer. Estamos aí, força aí na jornada da aprovação de vocês. E a gente se vê em breve na nossa próxima aula. Beleza, gente? Então tá. Tchau, tchau. Beijão pra vocês.